Pessoal do terceiro ano, vamos para a terceira unidade do nosso livro, do livro 2, conteúdo relacionado ao segundo bimestre. O tema é Reforma Religiosa. Para entender a reforma religiosa, nós temos que ler a questão do contexto de forma criteriosa. Mas antes, eu vou logo antecedendo para vocês. A reforma religiosa ela foi um movimento que acontece no final da Idade Média como consequência direta do movimento renascentista. O nosso contexto aqui nós podemos observar. No contexto da transição do mundo feudal para a Idade Moderna, surgiram movimentos que dialogavam com as mudanças de mentalidade no período. Entre esses movimentos nós podemos destacar, primeiramente, o Renascimento. No primeiro ponto, o Renascimento. No segundo momento, já destacamos a Reforma Protestante. Ela foi um desdobramento que ocorreu nesse período em busca de novos valores. A sociedade medieval ela era extremamente religiosa e sua devoção ela não acabou com o início dos tempos modernos. Os mesmos ideais desenvolvidos no Renascimento, como o humanismo, não negavam ou refutavam completamente a religião. Pelo contrário, elas conviviam em relativa harmonia. Contudo, dentro da igreja, algumas ações ou práticas contrárias aos dogmas, olha só, aos dogmas católicos, eles passaram a se tornar comuns. Quer dizer, as pessoas dentro da instituição, elas começaram a observar que algo estava ocorrendo de forma errada e então começaram a contestar, a querer algo diferente, a buscar por algo diferente. E nesse período nós vamos observar que os elementos religiosos eles se transformaram em membros do clero, digamos assim, em pessoas muito mais preocupadas com ganhos materiais, elementos do clero, pessoas de dentro da igreja, elas passaram a distorcer o sentido da religião para tirar proveito próprio de determinadas situações. Outro ponto aqui que é bastante interessante, ele diz assim, a prática da simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos, prática conhecida já no século X, o comércio de relíquias e outros elementos religiosos, transformou membros do clero em pessoas muito mais preocupadas com ganhos materiais. Então, vê que o sentido da religião ele vai se perdendo aqui e passa a ocorrer a questão do interesse próprio, riqueza. O nicolaísmo, que tinha como uma de suas principais heresias o descumprimento do voto de castidade, tornava muitos padres pivôs de escândalos e de desconfiança por parte de muitos fiéis. Nós vemos que o ser humano, nós temos que entender, o ser humano não é santo. Tá? Então, muitos clérigos cometiam falhas assim terríveis, que aos olhos de muitos fiéis eram inaceitáveis. Os abusos envolviam muitas das altas autoridades eclesiásticas, como bispos que buscavam, abusavam das taxas religiosas, tá? Papas da época também, como chefes políticos, envolviam-se em conflitos, além de patrocinar o mundo das artes, cobrando dos fiéis cada vez mais poder manter-se. Então, ele queria a posição social. Então, isso, os religiosos, aquelas pessoas mais ligadas à religião, elas vão passando a entender que estava se desvirtuando o sentido da religião propriamente dita. Então, temos que observar também que nessa mesma época, essa época vai coincidir com a construção da igreja de São Pedro, a catedral de São Pedro. Diante disso, as instituições, as congregações dentro da igreja, elas passaram a explorar mais os fiéis.
pedindo contribuições. Então isso vai se tornar abusivo dentro da igreja. O luteranismo. O luteranismo, nós temos que observar que é uma corrente reformista. E o próprio nome já explica. Então ali, Martinho Lutero, por isso o luteranismo. Então Martinho Lutero cria o luteranismo. Ele se afasta da Igreja Católica e cria uma série de regras, chamadas 95 teses. Então ele cria essas regras, esse novo estatuto, e cria a partir daí, juntamente com os príncipes alemães, um novo ideário de religião, criando aí a primeira religião depois do catolicismo, os tempos modernos aí. Então nós devemos observar, surgiu nas terras do reino germânico, atual território alemão. A região era formada por principados independentes. Então o que os príncipes queriam? Se apossar dos bens da Igreja Católica dentro do território alemão. Então ele vai se aliar, Martinho Lutero vai se aliar aos príncipes do Sacro Império Romano Germânico, os príncipes alemães. Então nós temos aqui, em meio a essa situação, ocorreu a disputa entre Martinho Lutero e a Igreja, que deu início ao movimento reformista. Lutero, monge agostiniano, doutor e professor de teologia em Wittenberg, entrou em choque com representantes do Papa. Então, entrou em choque porque as ideias não estavam mais se convergendo, estavam se diferenciando. Então, aí a atitude de Martinho Lutero, ela vai ser condenada pela Igreja Católica. Nós devemos observar, a atitude de Lutero provocou um ânimo nacionalista, que rendeu apoio por boa parte dos príncipes e da população alemã. Então ele vai adquirir esses adeptos dentro da Alemanha. Carlos V também era rei da Espanha, onde era chamado de Carlos I. E por isso ele possuía profundas conexões com a Igreja Católica. E essa ligação entre a coroa espanhola e a Igreja de Roma, que pôde explicar a resistência de Carlos V às reivindicações apresentadas por Martinho Lutero. Então, a Alemanha, a Inglaterra, Suíça, norte da França, são os territórios que vão aderir a novas religiões. Então, essas novas religiões vão ser luteranismo, calvinismo, liderado por João Calvino, e anglicanismo, na Inglaterra, liderado por Henrique VIII. Lutero, ele aprovou no seu retiro forçado na Saxônia para produzir um Novo Testamento. Lutero aproveitou seu retiro forçado na Saxônia para traduzir o Novo Testamento para o alemão. Então ele traduz o Novo Testamento para o alemão. Princípios básicos, nós temos aqui salvação pela fé, não pelas obras, negação da transubstanciação na escrita. Aqui nós temos todos os princípios novos criados por Martinho Lutero, diferenciando em parte dos princípios da Igreja Católica. Aí observe, há toda uma cronologia, de formação dessa nova religião e de contestação também. O calvinismo, como eu sei agora há pouco, está aqui. Na França, não em toda a França, mas norte da França, região da França ligado com a Suíça, então João Calvino. Então, na Suíça, as ideias reformistas foram introduzidas por Ulrich Zwingli. Olha aqui, nós temos que observar, que não é só Martinho Lutero, não é só João Calvino, que outros teóricos religiosos também já estavam, digamos assim, com ideias inovadoras dentro da Igreja Católica. Ideias essas que não foram aceitas. Nós temos aqui os 4 principais princípios do calvinismo. Entre esses
princípios do calvinismo, nós temos predestinação absoluta, tá? Pela qual se afirmava que a salvação dependia exclusivamente de Deus, culto e templo extremamente simples, trabalho como realização e vocação particular, e a condenação do luxo. Então é um princípio aí do calvinismo. Anglicanismo, então, na Inglaterra, liderado aí por Henrique VIII, ele tinha pretensões particulares. Na leitura aqui do nosso texto, nós vamos descobrir que pretensões eram essas. E no nosso último tópico, nós temos a Contra-Reforma, que é um processo de reorganização da Igreja Católica, e principalmente quando eles fazem o Concílio de Trento, para repensar como a doutrina católica estava sendo pregada. E, além disso, aproveitar para reafirmar os dogmas católicos. E vão elaborar uma relação de livros chamado Index, tá? Uma relação do índice de livro que era aceitos ou proibidos, tá? A leitura dos fiéis. E se uma pessoa, porventura, fosse flagrada lendo um livro que não era aceito pela Igreja Católica, essa pessoa ela podia ser condenada pelo Tribunal de Inquisição. Então ela podia morrer na fogueira. Nesse período também é criado a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus ela é criada na Espanha e ela cuida da formação dos padres jesuítas, que eles vão trabalhar com a questão da catequização dos povos nativos da América, os povos africanos, onde Portugal e Espanha conquistaram territórios. Então ela foi fundada por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Então nós temos que observar o texto, ler criteriosamente e fazer a atividade da terceira unidade.